abençoando ela, protege ela, Senhor, de toda seta do inimigo, de toda palavra contrária, de tudo aquilo que não for pertinente a Ti, Pai querido. Abençoe ela, esconde ela no Teu esconderijo, Senhor, e continue usando ela como instrumento, Senhor, para trazer a Tua palavra para nós, Pai querido, para que nós possamos ser multiplicadores dela, Pai. Ser com ela, Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém, Pai. A graça e a paz, amada igreja. Um feliz Dia das Mães para as mamães aqui presentes. Louvado seja Deus. Uma noite especial, culto de ceia e também Dia das Mães. Maravilhoso, um dia especial para nós. E nós vamos hoje, em função dessas datas, né, ceia e Dia das Mães, nós vamos fazer uma pausa na série Desperta. E nós vamos hoje falar um pouquinho acerca da maternidade, dessa troca de amor. E nós vamos aprender com um filho muito especial, Jesus Cristo de Nazaré. E vamos aprender com uma mãe maravilhosa, que é Maria, a mãe de Jesus. Então, diga assim nessa noite: eu estou com o meu coração pronto. Um coração de filho, de filha, e um coração para as mães, de mãe. Nós vamos, então, receber do céu esse alimento sobre o cuidado, sobre o amor que nós cantamos aqui, que Ele nos ama, né? E existe um jeito da gente receber o amor de Deus aqui na terra de várias formas. E uma das formas é Deus colocando pessoas para cuidar da gente. No caso, hoje, nós vamos falar de um amor que cuida até o fim. E o tema já vai ser projetado aqui: o amor cuida até o fim. Um amor de mãe que cuida até o fim e um amor de filho que cuida até o fim. Amém? Curva a sua cabeça um instante, nós vamos orar mais um pouco. Pai, nós podemos sentir o fluir do Teu Espírito aqui. Nós podemos sentir uma paz sobrenatural sobre o nosso coração. Nós cantamos louvores a Ti, o Senhor já está falando conosco desde o início deste culto, mas nos louvores nós falamos contigo, Senhor. E nós declaramos aqui que o Senhor nos ama. E o Senhor nos ama com um amor indelével, deu o Seu único Filho para morrer em favor da humanidade. Pai, que esta palavra multiplique nos nossos corações, que o Senhor fale neste lugar, que a Tua voz poderosa cesse todas as vozes, Pai, que não acrescenta nada em nossa vida, mas que a Tua voz estrondosa, com o som de muitas águas, comece a falar ao nosso coração, ao nosso espírito nessa noite, e a gente possa receber muito mais ainda do Seu amor, Pai, para amarmos a Deus e as pessoas com as quais nos relacionamos, Senhor. Abençoa o nosso coração e fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Por gentileza, abra sua Bíblia comigo em Lucas, lá no comecinho, Lucas 1. Vou pedir a projeção na NVI para quem está me ajudando na mídia. Deixa eu ver quem está lá, Kaique. Então, na NVI, Kaique, por favor. Eu vou ler aqui, vocês vão abrir no capítulo 1, nos versículos 28 a 33. E nós vamos falar desse amor que cuida até o fim, através da palavra de Deus. Então, vamos lá. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome Jesus. E ele será grande e será chamado Filho do Deus Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e seu reino jamais terá fim. Aleluia. Vamos para Lucas 2, ainda no mesmo livro, Lucas 2, capítulo 2, versículos 34 e 35. Nessa leitura que eu vou fazer, Jesus já tinha nascido, já tinha acontecido essa primeira promessa, essa profecia do anjo Gabriel. Maria já tinha ganho Jesus Cristo e ela foi com José ao templo, depois da purificação de 40 dias,
fazer a apresentação do recém-nascido a Deus, como manda a lei. Então, nós vamos ler o que aconteceu quando eles chegaram no templo, o que foi falado para o coração de Maria. Então, Lucas 2, de 34 a 35. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, ele deu uma profecia para Maria, ó, quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Duas profecias. Uma do anjo Gabriel e uma de Simeão, um homem de Deus, um profeta, um sacerdote, que estava ali no templo e que apresentava as crianças. Simeão era um homem que disse que ele queria ver a salvação antes da morte dele, e ele viu. E ele declarou isso quando ele se deparou com Jesus, o recém-nascido, no templo. Ele disse: Senhor, tu já podes me levar, porque os meus olhos hoje viram a salvação. E no espírito profético, Simeão libera essa palavra para a vida de Maria, que Jesus viria para a queda e soerguimento de muitos, mas que uma espada, a dor seria tão grande para ela, que ela teria esse sentimento de uma espada atravessando o coração dela. Então, na história toda, a gente sabe que ela era virgem, foi um nascimento milagroso, que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Deus escolheu Maria para ser a mãe do Salvador. Então a barriga crescia e ela recebia no seu ventre o Salvador da vida dela e o Salvador da humanidade. Só Deus para fazer isso. E ali ela ganha o bebê, vocês sabem de toda a história, não tinha lugar para ele na hospedaria. Ele foi para uma estrebaria. Ela ganhou o bebê no meio dos animais, e assim foi a história de Maria. Mas na apresentação vem essa profecia, e Maria recebe então duas promessas, como vocês viram aqui, sobre a vida do filho, mas também sobre a vida dela. No final, Simeão fala sobre ela. Ele fala que uma espada lhe atravessaria a alma, com uma dor terrível para uma mãe. Ela não entendeu essa profecia na hora. Ela foi entender essa profecia futuramente. E a missão de ser mães, meus amados que estão aqui, filhos e mães. A missão de ser mãe de Jesus, ela veio acompanhada de uma consolação do anjo. Vocês viram que coisa importantíssima que o anjo falou para ela, porque ela ficou assustada. Ela era jovem, bem jovem. Ele disse assim para ela: o Senhor está com você. O anjo preparou o coração dela. Você vai ter muitos desafios, mas o Senhor está com você, porque o Filho de Deus estava sendo gerado nela. E o que a gente entende com isso, mães e pais que estão aqui nessa noite? Nós precisamos encarecidamente da presença de Deus para cuidar dos nossos filhos, para cumprirmos a nossa missão de cuidar, de orientar, de projetar os nossos filhos e, principalmente, entregar os nossos filhos para Deus. Então, é para nós também essa palavra. É uma missão linda de uma mãe, é uma missão linda. Mas ela também, no caminho, meus queridos, ela é cheia de preocupações. Quem aqui, depois que teve bebê, conseguiu dormir uma noite inteirinha? Levanta a mão se tem, porque eu até hoje, a minha casou, tem uma mais nova de 17, eu não consigo dormir uma noite inteira. A gente não dorme. É a preocupação que nós temos. Porque no crescimento, no desenvolvimento de um filho, a gente tem muitas alegrias. Quando ele dá os primeiros passos, quando ele dá as primeiras palavras, as notas na escola, quando alguém elogia o nosso filho, nós somos elogiados. Os pais ficam muito felizes quando recebem elogios. Mas também, nós temos muitas dores no processo. Não é só alegria. E foi essa a preparação de Maria. Maria, você vai ter muita alegria com o teu filho, mas você também vai ter dores profundas quando você ver o desenvolvimento dele e para que ele foi chamado. Mas o consolo é que
Deus está com você, Maria. Deus está com você, mãe e pai que me ouvem aqui nessa noite. Deus está conosco. E Maria, ela viveu uma maternidade linda, amada igreja. Era uma maternidade linda, mas tinha muita responsabilidade. Pensa na responsabilidade de Maria e no temor a Deus, de cuidar de Jesus, bebezinho, depois na idade de criança, na adolescência, e o menino crescia, e o menino se fortalecia, cheio de graça, ele se fortalecia na sabedoria, ele se fortalecia porque Deus estava presente nele, porque ele era 100% humano e 100% divino, e com 12 anos de idade, ainda não na pré-adolescência, mas quase chegando lá, ele estava no templo, debatendo, todos numa festa, família foi embora, cadê o menino? Cadê o menino? Ah, o menino não está aqui no meio, o menino Jesus. Estava lá no templo, sabe fazendo o quê? Debatendo a religião, a lei, com homens muito mais velhos e sábios que ele. Imagina a mãe, quando ela voltou e viu o filho lá, meu Deus, o menino argumentando, isso encheu o coração dela de alegria. Ele era diferenciado, claro, e ela sabia disso, ela guardava todas as palavras no coração dela. Só que ele foi crescendo, sendo preparado para o ministério, e chegou o tempo do ministério de Jesus florescer. E milagres começaram a acontecer. Essa mãe presenciou milagres de todos os tipos. Essa mãe também viu a bondade do seu filho. Essa mãe viu o seu filho sendo bom para tanta gente, porque Jesus andava para toda parte fazendo o bem, aleluia. Ela viu também o amor dele se materializando. Jesus não deixava ninguém voltar de mãos vazias ou abanando, não. Ele sempre tinha um amor nos seus olhos. E ela viu também o respeito nele por cada pessoa. Jesus não fazia acepção de pessoas, ele acolhia a todos. E essa mãe presenciava. E essa mãe presenciava também a humildade que o filho dela carregava. E multidões cresciam atrás de Jesus. Multidões sendo abençoadas por ele, o mestre do ensino, um homem de Deus, o próprio Deus encarnado. Mas não era só alegria. As horas difíceis também chegaram para o Filho de Deus. Chegou o tempo da perseguição para Jesus, chegou o tempo da injustiça, chegou o tempo de Maria ver que Jesus tinha sido abandonado, traído, que ele sofreu descaso até de pessoas que estavam no meio da multidão e que foram curadas por Jesus, que no meio da multidão preferiu gritar, solta Barrabás e crucifica ele. A mãe presenciou tudo isso. A mãe presenciou o desrespeito contra Jesus, uma inveja dos religiosos da época, a exclusão de Jesus e a desvalorização. E o coração dessa mãe, como é que estava, minhas amadas mães que estão aqui? O coração dessa mãe sangrava. O coração de Maria doía. O coração de Maria estava sendo massacrado por esses acontecimentos. Mas chegou a hora da condenação. Jesus recebe, então, a pena de morte. Lá no Gólgota, antes de chegar no Gólgota, na Via Dolorosa, ela foi vendo aquele filho ser espancado. Ela foi vendo aquele filho ser açoitado com um chicote, com força de braços que aguentavam muito peso. O seu filho amado estava destinado à morte de cruz. Seu filho amado estava passando pela pior humilhação, pela pior vergonha, porque a cruz era a condenação de bandidos. Era o pior tipo de condenação, e Jesus não era bandido. Jesus era a integridade em pessoa, Jesus é justiça. Ele foi exposto no meio de todos, ele foi ferido, ultrajado, humilhado, injustiçado, espancado. E o seu sangue, que foi a moeda usada para comprar a nossa vida, estava ali, pingando gota a gota, e Maria assistindo tudo. A mãe com o coração apertado, o coração da mãe estava dilacerado. E eu acredito que dentro da alma dela, e talvez ela até no meio daquela multidão, dos barulhos das pancadas, ela gritava, eu troco de lugar com ele, deixa eu ficar no lugar dele. Vocês acham que uma mãe faria isso? Faria. Uma mãe faz isso, uma mãe se doa. Uma mãe tira um órgão e dá para um filho, a mãe faz tudo por um filho. Estou falando de mães
não só que gesta na barriga, mas mães que gestam no coração. Amém? A tortura, meus amados, era no filho. A tortura era muito grande para o filho Jesus, mas a mãe sentia na alma os açoites do chicote. E nessa hora, eu acho que ela se lembrou da profecia de Simeão. O coração dela estava com uma dor tão profunda, como se uma espada tivesse atravessado ela por inteiro. Filhos que estão ouvindo aqui, todos nós somos filhos. Tudo, preste atenção, tudo que vocês sentem, tudo que vocês sofrem no dia a dia, tudo que vocês suportam, saibam que a mãe de vocês sofre ou a mesma dor ou até mais forte que a sua própria dor. Quando um filho é derrotado em algo, é fracassado em algo, a mãe fracassa junto. Quando um filho é vitorioso, a mãe recebe a vitória junto. A mãe sente as mesmas dores. E Jesus sabia disso, meus irmãos. Jesus sabia que a mãe dele estava passando por tudo aquilo. Eu vou contar algo rapidinho. A Lori, minha filha, ali a Lori, 17 anos, a segunda filha, a mais nova, quando ela tinha 5 meses de idade, ela teve uma pneumonia muito severa. Na época do H1N1, foi em 2009. E ela ficou internada por 7 dias seguidos. Eu fiquei com ela no hospital e a medicação demorou um pouco para fazer efeito e as veias que ela tinha no corpo sumiram todas. Imagina, um bebê. E, num certo dia, eu fui acompanhar para fazer o procedimento de colocar a medicação, porque ela mexia muito, tirava, perdia a veia, então tinha que ficar levando ela toda hora. E naquele dia, tinham vários enfermeiros em cima dela, tão fragilzinha, pequenininha, e furaram ela 11 vezes na minha frente. Ela gritava e eu não podia fazer nada, mas minha vontade era falar, fura aqui, pode furar minha mão, fura aqui, por favor, mas para de furar ela. Mas eu sabia que aquilo era para o bem dela. E quando eu estava naquela situação, que todos sabem como é, você vê um filho passando dor, gritando, sofrendo, Deus ministrou no meu coração, se acalma. Maria, a mãe de Jesus, sofreu muito mais vendo o filho dela na cruz. E aquilo veio como um bálsamo no meu coração, e ela ficou bem, voltou para casa, foi medicada, mas são os sofrimentos que nós passamos, inúmeros, no desenvolvimento de filhos. E Jesus sabia que a mãe dele estava sofrendo. O que ele estava sofrendo na cruz? A mãe dele por dentro estava naquele sofrimento. Então, eu vou pedir para vocês, vou convidar vocês a abrirem a Bíblia, lá em João, no capítulo 19, enquanto vocês abrem, eu vou falando, no dia fatídico da crucificação, Jesus, ele sabia como a mãe dele estava. E chega o dia da morte do filho. E antes da gente ler o texto, vou falar o versículo, eu quero que vocês pensem, antes da gente ler, olhe o zelo de Jesus. Olhem o amor de Jesus pela mãe dele. A empatia. Então, filhos que estão aqui hoje, aprendam com Jesus a valorizar a sua mãe, o seu pai, quem ama a sua vida. O cuidado com a mãe dele. Olha lá o que está escrito. João 19, no capítulo 19, 25 a 27. Olha quem estava aos pés da cruz, quando Jesus estava nos últimos suspiros, já entregando o espírito dele para Deus. Ali tinha uma mãe orando aos pés da cruz. E tinha uma mãe chorando, ela não abandonou o filho. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem amava, que era João, disse à sua mãe, aí está o seu filho. E ao discípulo, aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Ou seja, João cuidou da mãe de Jesus até o fim. E sabe como que ele cuidou? Porque Jesus deu uma missão para ele ali nos últimos suspiros. Não deixou a mãe desamparada. Ele cuidou da mãe de Jesus espiritualmente, porque João foi pastor dela. Cuidou dela fisicamente, porque ela devia estar muito abalada e fragilizada. E emocionalmente. Em 2022, eu vou contar isso, porque minha mãe já deu testemunho disso aqui na igreja. A minha mãe ficou muito doente.
minha mãezinha que está ali, ficou muito doente. Ela estava bem de saúde, de repente ela ficou muito debilitada. E ela precisou de todos esses cuidados. Ela precisou de cuidado espiritual, que nós fazíamos campanhas de oração para que ela se recuperasse. Ela precisou de cuidado físico, assim como a mãe de Jesus, e emocional. E hoje ela está ali, firme e forte para a glória de Deus. Toda a igreja me ajudou nesse período. E ela superou. E Jesus entendeu, Jesus passou o que a gente possa entender nessa noite? Jesus honrou a sua mãe até o último suspiro dele. Entendam? Jesus honrou a sua mãe até o último suspiro dele. Então, o que a gente está aprendendo nessa noite? Que o amor verdadeiro, ele não abandona. O amor não nos deixa abandonar as pessoas no meio do caminho e principalmente em sofrimento. Ele não deixa a gente abandonar quem nós amamos. O amor cuida até o fim. E isso serve para tudo na nossa vida. Maria também cuidou até o fim. Ela estava lá nos últimos momentos de Jesus. E com certeza, se ela tivesse a chance, ela trocaria de lugar com ele. Mas existia um plano divino, era Jesus que tinha que ir em favor da humanidade. Maria cuidou de Jesus na missão mais nobre de Jesus, que era salvar a mim e a você. E ela se sustentou ali firme até o fim com ele. Então, mães e pais, já estou finalizando, precisamos, mães e pais, ajudar os nossos filhos na missão que eles têm. Jesus tinha uma missão, a mãe dele ajudou na missão dele até o fim. Nós precisamos ajudar os nossos filhos na missão que eles têm na terra. Nós estamos com alguns anos de caminhada ministerial, pastoral, e eu sempre tive a ajuda da minha mãe. E hoje, eu não poderia deixar de honrá-la nesse dia. E a honra, minha mãe, estende-se a todas as mães que estão aqui, as mães que vão me ouvir. Porque minha mãe, para nós cumprirmos a missão de atender pessoas, cuidar de pessoas, estar na igreja, fazer tantas coisas que a vida de um pastor pede, ela sempre se prontificou a estender a mão, a ficar com as minhas filhas quando nós precisávamos, eu e o pastor. Quantas vezes a minha mãe e a minha sogra, duas bênçãos na minha vida. A mãe do pastor também nos ajudou demais na caminhada. Nos ajuda até hoje a cumprir a missão, orando pela nossa vida, servindo. Muitas vezes eu estava com batalhas ministeriais aqui nessa igreja, batalhas, bastidores de igreja, eu e o pastor. E eu vinha com a minha mãe aqui e nós ficávamos no escuro aqui na igreja, orando e guerreando por todo o levante de Satanás contra a obra de Deus, contra os filhos de Deus. Então, mãe, eu louvo a Deus pela sua vida. Que Deus te dê muitos e muitos anos de vida para você adorar o Senhor e servir Ele com todo amor e alegria, como você tem feito até aqui. E nos ajudar como tem nos ajudado. Nossos filhos, amada igreja, eles não são do mundo. Quando você escuta isso por aí, eu crio filho para o mundo. Não, os cristãos não criam filho para o mundo. Os cristãos criam os filhos para Deus. Os nossos filhos são de Deus. Amém? Criamos nossos filhos para Deus porque nós vamos devolver. Mas enquanto eles estão aqui para a gente educar, cuidar, direcionar, eles são como flechas na mão do valente, a palavra diz. E essas flechas, elas precisam ser direcionadas. Essas flechas, elas precisam acertar o alvo. Não podem ser flechas desperdiçadas ou lançadas ao nada, deixar o filho aí, Não, você tem que acompanhar. E nós direcionamos a flecha com o nosso exemplo. Susana Wesley, mãe de John Wesley, sabe o que ela fazia? Ela tinha 19 filhos. Ela tirava 1 hora do tempo do seu dia, ela organizava isso para ter um momento único com cada filho. Sabe para ensinar o quê? O filho aprender a ler, aqui nesse livro de ouro. E aqui ela ensinava o princípio para cada filho dela. O que ela estava fazendo com a flecha? Ela estava posicionando. Então, se você quer que a flecha não entorte, caia, se quebre, seja o exemplo dentro da sua casa,
de devoção, de busca, de oração, de leitura da palavra, porque os filhos precisam ver no exemplo, não é na falácia. Falar até o papagaio fala, mas quando nós agimos e nos comprometemos a agir, aí sim o exemplo realmente tem valor. Então, nessa noite, Isa, vou te chamar aqui, as mães que estão nos ouvindo aqui, eduquem os filhos para serem mais apaixonados por Jesus. Pais que estão aqui, eduquem os filhos para serem mais apaixonados por Jesus. Porque assim ele vai entender quem é o amor e como o amor cuida até o fim. Que essa mensagem fique viva e latente nos nossos corações. E como filhos, a gente também não se esqueça que nós temos que amar e cuidar até o fim. Amém? Nós vamos ouvir uma canção, e essa canção vai ser a nossa oração nessa noite. Eu acho que dá para projetar a letra dela, acho que tem aí que no culto de... Então dá para vocês acompanharem. Não se esqueça o que o anjo disse a Maria. É importante a gente levar isso no nosso coração. Pais e mães, o Senhor está com você. Nós não estamos sozinhos na criação dos nossos filhos. Nossos filhos são de Deus e vão voltar para Deus. O Senhor está comigo e com você nessa missão de amar e cuidar dos filhos, mas também filhos na missão de amar e cuidar dos seus pais. Jamais abandone a sua missão. Nós temos missão de pai, missão de mãe e missão de filho. Amém? Essa vai ser a nossa oração cantada nessa noite. E em seguida vamos para a ceia. Bendita será nossa casa, benditos serão nossos filhos e nós glorificaremos ao Senhor. Minha casa não será abalada em Cristo, está alicerçada em nós, glorificaremos ao Senhor. A rocha em quem minha casa está firmada é Ele, o amor que alcançou a minha casa é Ele, a rocha em quem minha casa está firmada é Ele, o amor que alcançou a minha casa é Ele, meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor, meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos
mãos com amor. A rocha em quem minha casa está firmada é Ele, é Ele. O amor que alcançou a minha casa é Ele, é Ele, meu Jesus. Aleluia. Vamos aplaudir a poderosa palavra de Deus que nos ministrou nessa noite. Amém. Vocês foram tocados por essa palavra, assim como eu fui também. Glória a Deus. O nosso Jesus é bom o tempo todo. E Ele nos ama com amor incondicional. Glória a Deus. Depois dessa palavra abençoada, nós vamos agora para o momento especial da ceia, esse sacramento, essa ordenança do Senhor. E a palavra foi pregada, o Espírito Santo se faz presente, a mesa está posta, e como nós sempre falamos, nós vamos agora trazer à memória a morte que nos deu vida, o castigo que nos deu paz, o sacrifício que nos trouxe o perdão, a morte de Jesus naquela cruz, mas também a tua ressurreição, que fez com que nós herdássemos a vida eterna. Eu quero compartilhar com os irmãos o texto que está em Mateus, capítulo 26, se a mídia puder projetar na NVI. Mateus 26, verso 26. Mateus 26, do 26 ao 28. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para o perdão de pecados. Amém? Diante dessa palavra, eu quero que você agora se desligue de tudo, no teu interior, medite na tua vida, e nós temos 1 minuto, nesse momento, para colocarmos nossa vida no altar do Senhor, se for preciso pedir o perdão ao Senhor, reconciliarmos com pessoas que precisamos, às vezes, nos reconciliar, pedir essa graça de Deus, 1 minuto para cada um.